Tenho vergonha! Fora, Paula! Continuar a gravar e ele desapareceu. Eu tenho vergonha, gente! O quê? Tia, quer ficar aqui, menina? Põe a Paula agora. Ah? Espera. Para aqui. Quem? Já sempre puxou. Certo mesmo? Sim. Onde é que Mas não tem muitas vezes para voltar. Também já. Não sou eu que vou falar. Não sei como vai soar. Espero que tenham algum senso de inquirir a maior parte dos alunos aqui, porque o que interessa é a vossa opinião, saber aquilo que vocês pensam sobre determinados assuntos da atualidade. Ora, hoje é um dia especial porque é a diversidade cultural europeia. Até porque hoje, para além disso, é o dia da Europa, como sabem, não é? Dia 9 de maio, comemora-se todos os anos o dia da Europa. E mais do que nunca, este ano, não é? Como vocês sabem, a União Europeia, enfim, abraça-se com algumas questões bastante importantes e críticas em pleno século XXI. Okay? E que têm a ver com alguém sabe? Com os refugiados, com o drama dos refugiados. Ok? Daí que, ainda há pouco eu tinha falado com alguns colegas aqui, nomeadamente hoje, por ser o dia que é, há alguns ministros de alguns países da União Europeia que lançaram uma petição no sentido de. Olha, eu tenho aqui exatamente isto. No sentido de lançarem o veto para que seja reformulado alguns dos princípios que regem o funcionamento da União Europeia. Daí, reparem que tenho colocado aqui União Europeia como ponto de identificação. Será que hoje em dia nós podemos falar verdadeiramente de uma Europa unida? Eis a questão. Ok? Passados, como vocês sabem, 71 anos da Segunda Guerra Mundial, como vocês sabem, praticamente todas as organizações mundiais, e nomeadamente os direitos humanos, não é? Foram adotados em 1946, 2 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial, e hoje questionarmos, há muito tempo depois, bastante tempo depois, 71 anos, ao ponto de continuarmos a questionar quais são, enfim, ou será que todos os seres humanos usufruem dos seus plenos direitos? Poderemos falar, como eu disse, de uma verdadeira União Europeia. O que é que hoje está em causa? Ok. Só para terminar, eu destaco aqui a bandeira da Grécia. Com silêncio não dá. Isto porque vocês sabem, é um dos 6 países que aceitou o desafio de eu, juntamente com alguns colegas aqui que trabalharam no tema dos direitos humanos, já é o Equinning. Daí eu chamo a atenção aqui neste cartaz, que é o cartaz que o Equinning, a equipa portuguesa, lançou e a nível da Europa, o desafio Celebrate Diversity, ou seja, em que aparece ali no Diversity um E ao quadrado, que é o símbolo, que é o símbolo do Equinning. E como vocês sabem, Equinning significa trabalhar com alunos de uma escola europeia, uma ou várias escolas. Quem já sabe ou quem está integrado, portanto, quem aceitou o nosso desafio foi a Grécia,
juntamente connosco, duas escolas aliás, duas da Grécia, uma de Espanha, uma romena e uma polaca. Embora só a Grécia e nós é que tínhamos praticamente feito alguma coisa. Porque achamos que é importante a questão dos direitos humanos e é a questão fundamental que hoje se nos coloca. Para terminar, eu vou-vos passar só um vídeo que tem a ver com refugiados, com o drama dos refugiados na Grécia. Eu estou a pedir à vossa colega, a uma das colegas aqui que filme exatamente aquilo que acontece hoje, porque vai ser colocado na página do projeto. Infelizmente o meu colega da Grécia só podia estar connosco em direto às 12h30 da manhã. Não foi possível. Não, da Grécia. Quem sabe se nos vamos encontrar posteriormente, ou no próximo ano, se Deus quiser, além de irmos à Polónia, como está previsto em outubro, para alguns alunos, só para alguns, para aqueles que gostam de trabalhar e desafios. Daí a lançar também um repto para muitos alunos aqui, ok? Se não integraram este ano o projeto, podem integrá-lo a qualquer momento, no final do ano, no início do próximo ano, quando vocês entenderem. Sejam de quinto, de sexto, de sétimo, de oitavo, enfim, de secundário, todos nós acho que podemos fazer a diferença. Ok? Para acabar, só para vocês terem então uma ideia, porque é que nós falamos ao destaque com a Grécia? Porque é o país da Europa que mais tem, enfim, subtido entrar na pele a questão dos refugiados. Ok? Para além de vocês saberem que é um dos países que neste momento sofre a tal austeridade que nós sofremos há algum tempo atrás, ainda hoje, por ser o dia da Europa, a Grécia soube que, ou foi obrigada, como vocês sabem, a tomar o primeiro-ministro outro conjunto de medidas de austeridade, portanto, que vão afetar exatamente a vida de todos os gredos, no seu dia-a-dia. Agora imaginem-se abraços com o drama dos refugiados, com milhões de pessoas que chegam lá à procura de um abrigo e de ajuda humanitária, okay? Porque fogem à guerra e porque procuram um sítio seguro, pelo menos para sobreviver. Não é viver como vocês, ok? É sobreviver. Pergunta-me a mim, e vocês podem consultar a página da biblioteca no Facebook, coloquei lá vários vídeos do Michael Jackson que falam sobre a Terra, ajudar a Terra, mas ajudar não é a Terra, o planeta, é as pessoas que vivem nele, somos nós todos, ok? Porque hoje em dia nós temos que testemunhar ou ajudar o outro, se calhar num próximo futuro ou no amanhã seremos nós que precisaremos de ajuda, esperemos que não, ok? E que nenhum de vocês caia, ou caiamos todos nós, num tipo de situação semelhante. Ok, depois deste vídeo, então eu vou dar a palavra ao 10º B, está bem? Para nos falar de algumas questões relacionadas exatamente com a União Europeia, os direitos humanos e todas essas questões. Ok, avança. Apaga a luz, ou Portanto, refugiados da Síria que foram obrigados a fugir para a Grécia e que não têm casa, que não têm nada. Não é? Só para chamar a atenção de alguns aspectos. Há aqui alguns nomes, desde refugiado, que é uma outra palavra que nos faz lembrar que época. A Segunda Guerra Mundial, tal como vos falei, ok? Os campos de refugiados que aconteceram ou que existiram exatamente nessa altura. A palavra deportados, ou o verbo deportar, reparem que não é a mesma coisa, pelo menos no seu sentido, há um sentido negativo, ok? É pegar naquelas pessoas todas e fazê-las ir para um outro local.
sentido pejorativo ou negativo e que nos lembram tempos passados. Por isso, é que convém que todos vocês estejam informados e tenhamos, ou pelo menos em mente, que podemos fazer alguma coisa por todo este drama, ou pelo menos alguma coisa em que nós podamos melhorar a vida do outro, ok? Do outro ser humano, nem que não seja aquele que está à nossa beira, ou que mora ao nosso lado. Enfim, nós não podemos chegar até eles, ou eles até nós, ok? ما معي دفتر عائلي معي وكانت اني متجوز اني حر تثبت علي بس كنت على رعب بغضفوني بس كنت على رعب بغضفوني صار لي 6 اشهر على الحدود 6 اشهر ما عندي الخير تحت الشرف 6 اشهر ما يستجي افوت على الارض. Outra semelhança com os campos de refugiados da Segunda Guerra Mundial. A maioria de vocês, penso eu, percebe inglês ou sabe inglês? Sim. Qual foi a semelhança? Esta testemunha, em que esteve 6 meses na fronteira, não é? E provava exatamente ser casado, portanto, é que se os papéis estavam em ordem, o rapaz, mesmo assim, foi deportado. Tal como acontecia na Segunda Guerra Mundial. Apesar das pessoas, a maioria deles serem, no que reporta, por exemplo, estão a lembrar dos judeus franceses, não é? E que tinham os seus papéis em ordem, mostravam que de facto eram franceses, e na França ocupada eles ainda iam tendo, enfim, alguma liberdade de ação no início, mas depois cada vez mais apertada, até ao ponto de, mesmo os judeus franceses, terem sido obrigados a quê? A serem deportados para os campos de extermínio. Isto faz lembrar-nos exatamente essa altura, de 71 anos atrás. Imaginem, estamos a falar do século XXI, no qual nós estamos hoje, ok? E século XX, em que aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Não são tantos anos assim. Okay? Nem 100 anos chega, são 71. Reparem na tragicidade, penso eu, nas situações que, enfim, acontecem no mundo cada vez a maior velocidade, mas que nos podem atingir a nós. والجوع لبحنا جينا انت ندخل على الاردن قال لك انا انت 1000 واحد ما عم يحسب يدخل مشان ليش؟ مشان الغلب. Dar exatamente são as crianças, não é? Ou pelo menos que se tenta dar, embora a maior parte delas estejam privados de comida e móveis, enfim, nos campos, vocês veem, já viram na televisão e nas notícias, de fome, de frio, não é? E daí eu achar importante quando foi aquela ação que eu fiz com alguns alunos aqui presentes, e se fosse eu, ok? E se fôssemos cada um de nós que estivesse naquela situação e que tivesse que fugir de um dia para o outro, de hoje para amanhã, apenas com uma mochila, o que é que lá colocaria? Ok? E foi essa parte que eu fiz com alguns alunos aqui, que alguns colegas também provavelmente fizeram, denota a dificuldade, ok? Penso eu de todos nós, de nos colocarmos exatamente na pele do outro. Acho que ninguém gostaria ou gostará de um futuro próximo se ver numa situação parecida. Ok, meninos? Portanto, toca a serem o quê? Pessoas informadas, acima de tudo, ok? Ajudarem o outro. Vocês podem fazer parte da Amnistia Internacional. Não apenas pagando uma cota, podem não pagar a cota, mas tornarem-se membros, praticar o voluntariado, ajudar outras pessoas, porque é isso que o mundo precisa cada vez mais. Temos aqui um colega a falar nos. Vamos fazer esse voluntariado. Vamos para. Sim, existe vários tipos de Só podia ser o só para acabar. Daí a proposta do colega me perguntar do dia 11, tem razão, do dia 11 deste mês, certo? Ou seja, a esse propósito
propósito, a Amnistia Internacional, ok, tem no site em português, como vocês sabem, existem várias línguas, mas em português vocês podem ir à internet e tornarem-se membros. Há vários encontros, por exemplo, no Porto, infelizmente eu ainda não pude ir participar em nenhum, porque caio sempre em datas em que tenho alguma coisa. Pronto, e este ano estava assim um bocadinho difícil. Mas vocês podem, lá está, contactar a Amnistia Internacional no site português. Por exemplo, Braga, tem vários contactos no Porto, ok? E podem ajudar exatamente essas pessoas. Podem até participar no encontro que há depois. Isso é uma questão depois de vocês lerem e manterem-se informados. De participarem num fórum mundial. Que eu acho que é algo assim brutal e que deve ser assim extraordinário. Juntar não sei quantos milhões de jovens como vocês, tal como vai acontecer em junho, que estava a dizer aos vossos colegas aqui, que o Papa Francisco vai estar em Auschwitz, no campo de Auschwitz, ok? E vai ser porquê? Nessa altura, porque é o Fórum Mundial da Juventude. E aí a Amnistia Internacional, regra geral, tem diferentes encontros e vocês podem participar. A regra geral, vocês não têm que pagar quase nada, muito pouco. Ok? A propósito da colega, agora assim, 11 de maio, mas 11 de maio não há nada, agora lembrei. Por estar a falar em voluntariado, estava a falar nessa questão, há na próxima semana, e o meu colega da secundária de Falqueiras lançou um desafio de que os alunos do secundário, se quisessem, participar numa ação, já ouviram falar no Erasmus, certo? Sim. Pronto. Que é uma outra forma de screening, ou seja, de vocês estarem informados sobre como estudar no estrangeiro. E estudar, vocês podem, em 2 segundos, podem fazê-lo, por exemplo, enquanto ainda alunos do secundário, durante as férias, em que vocês têm que limpar a deslocação, a alimentação, por aí fora. Só têm que gerir depois a verba que nos dão. Tal como podem os professores estar lá durante os X períodos de férias. Também queria ir, não posso, também estou mostrar e tudo para fazer. Tal como podem ir durante as vossas férias de verão. Okay? E tem igualmente a estadia paga. Ou seja, para os alunos aqui, essencialmente do secundário, se querem preparar o vosso futuro, quer contactando um país estrangeiro, alunos estrangeiros em que podem ficar nas residências universitárias, podem entrar em determinados projetos, podem participar em atividades que eles fazem lá neste contexto, do voluntariado. Ou podem simplesmente ir para lá passar 2 semanas ou 3 semanas de férias, no serviço rural. Tudo isso é possível. E daí, na próxima quinta-feira, o meu colega me ter pedido, enfim, para divulgar exatamente aqui que turmas é que eventualmente gostariam de melhorar. Aquilo que eu posso fazer, eu sei que há uma turma que pode, vocês se calhar não é que eu desse um ano, não é? A professora está dizendo não. Aquilo que eu posso fazer, se vocês quiserem, é contactar essa pessoa, vai estar na secretária. Que é quarta? Pronto, ok. Se vocês quiserem, posso contactar essa pessoa para vir aqui à escola. Sim, pode ser? E fazer uma ação de esclarecimento para vocês. Total. Pode ser? Bem, bom, vamos lá começar então a resolver. Obrigada, tá bem? Para quem disse me ajudar. Tá bem, certo.
Ai, Mandela. Ó, Chanfar, não sabia as luzes. Ok, agora vamos ter o prazer de ouvir o vosso colega e projeto de B. Helena, por favor. É só os copycats. É que eu Ah, está bem. Apoio-se colocar mais para lá. Vamos lá. Isso vai ser tão. A diversidade cultural é um aspecto importante para o dia que hoje estamos a celebrar. Se cada cultura adotar esta perspectiva, que resultado obteremos em termos de respeito pela diversidade cultural? Será que este modelo favorece ou dificulta o diálogo entre as culturas? Se a atitude etnocêntrica fosse adotada universalmente por todas as sociedades, que consequências obteríamos? O que leva uma cultura a impor o seu sistema de valores a outra cultura? Será a globalização uma forma de etnocentrismo? Por que razão o etnocentrismo estará associado à chamada civilização ocidental e, por conseguinte, aos países europeus da América do Norte? Se o etnocentrismo fosse levado até as suas últimas consequências, não seria difícil imaginar um planeta em que a diversidade cultural seria reduzida ao mínimo ou mesmo inexistente, à semelhança do que acontece com as espécies da natureza se a diversidade dos ecossistemas não for preservada. Ora, a diversidade das culturas pode ser entendida como um facto, mas o diálogo intercultural, o estabelecimento de laços e de entendimentos nessas diferenças é um dos grandes problemas em que temos de pensar. Ok. Alguém estava de acordo 100% de acordo. com aquilo que a Tânia acabou de referir? Tânia, repete lá, por favor, a última parte. Nino, aqui ao pé de mim, faz favor. Aqui. Coitadinha que está tão quietinha. Ok, o senhor, deixa ao chão, por favor. Deixa ao chão. Ok. Tânia, repete o último parágrafo, por favor. Ora, a diversidade cultural das culturas pode ser entendida como um facto, mas o diálogo intercultural, o estabelecimento de laços e de entendimentos nessas diferenças é um dos grandes problemas em que temos de pensar. Ok. É verdade ou não, se concordam ou não com aquela perspectiva ou com a afirmação que a nossa colega acabou de fazer. Ora, hoje celebramos, temos aqui a diversidade cultural. Celebrate diversity. Que significa Como diz a setora. o quê? Propriamente. Diversidade cultural. Celebrate diversity. Diferentes culturas. Ok? Logo estamos a falar de diferentes povos, diferentes países. Não é? Que têm diferentes maneiras de pensar e de viver. Ok. Mas o que é difícil hoje em dia? Obviamente que são fatos, é uma realidade e sempre consequências. Mas o problema é exatamente eu aceitar ou aceitarmos essas diferenças. E porquê? Porque, regra geral, o ser humano há um termo aí que vocês utilizam, é egoísta. Egocentrista, não é? Portanto, é egoísta. E porque só pensa em si. E no nosso caso, por exemplo, meninos aí, a Dani meninas. Há alguma coisa sobre aquilo que se está a falar? Não, ok. Estou a falar E não estão a respeitar exatamente o outro. das regras da biblioteca. Ok. Não apenas a regra da biblioteca, é o outro. É a regra do Sr. Francês. Não é da professora Francina, da biblioteca. Final. Ok, também atenção. Daí o problema, se calhar, não sei, não é, Tânia? Na União Europeia, vocês sabem hoje em dia, a Turquia, por exemplo, não é? A União Europeia decidiu, enfim, pagar a parte. Aqui, desculpe lá, mas eu se querem acrescentar alguma coisa, tudo bem, ao mesmo tempo não. Está bem? Está mal. Tem 10 anos já por Mais uma coisa. A União Europeia deu dinheiro à Turquia, como vocês sabem, não era, para receber refugiados. E reparem
é um acordo de ambas as partes teriam que o aceitar e, enfim, pôr em prática, por assim dizer. Mas não foi isso que aconteceu. E se alguém se lembra, passado algum tempo, o que é que fez a Turquia? Deportou exatamente não sei quantos refugiados com base em desculpas, enfim, porque já não podia suportar mais pessoas, porque não tinha condições, etc. Quando isso foi acordado, repare, tanto ou no momento os países estão de acordo, vai ir, porque lá são parte exatamente desse espaço, e de repente deixam de estar. Portanto, até que ponto nós podemos perguntar, mas as pessoas lá vão a sério aquilo que acordam ou não? Assim, ó, indo escolar já faz. Não é por darem dinheiro aos países que eles vão aceitar os refugiados. Isso tem de ser Ó, senhor, parece treinador de futebol, mano. Não diz nada de jeito. André, isso. aí, ou o senhor está quieto e calado e está com atenção, Não, o moço está quieto. ok? Está então, Essa aqui está. Está assim. Agora não se virá o miúdo. Qual é a culpa da Liliana? Pá, tu não é para onde, não? mas foi o aportar-se para quê? Para facilitar, ok? A redução de parte, certo? Só de uma forma muito mínima. O que é que acontece? Em parte, desvia-se, não é? Mas ninguém repara, quer aceitar os refugiados. Os Estados Unidos põem-se de lado, ou melhor, a Inglaterra põe-se de lado, ok? Quer fazer parte da União Europeia, está com outros países. Outros nem sequer estão mais virados. Portugal aceitou, vai aceitar perto de 5 mil, ok? Mas neste momento o número é residual. Não é? Então nós perguntamos, tem razão em fazer, o que é que se tem que pagar para aceitar as pessoas, não é? E entrarem nos outros países e salvar a vida. É uma boa questão, ok? Mas foi uma forma de também a União Europeia, que a Turquia também, da Síria e vários países que estão em guerra. Portanto, é um ponto quente, não é? Geograficamente falando. E foi uma forma de ajudá-los, por assim dizer, e apagar o fogo, entre aspas, relativamente aos governantes. E não é fácil, porque, e reparem, nós estamos a falar de seres humanos, não são coisas. Okay? São pessoas. E isso me choca mais. É como é que hoje, em pleno século XXI, se pode fazer contratos, não é? Tendo como base as pessoas, bom, eu dou-te X milhões de euros e vocês aceitam X pessoas. Okay? Mas uma coisa, e a Tânia tem razão, reparem que o mundo, e falamos do mundo global ou da globalização, e o que é que faz virar o mundo? Ok? A economia. Reparem que esse aspecto é muito mais importante do que propriamente os valores. E daí, hoje em dia, nós colocarmos em causa, então, estamos a falar, o que é que interessa hoje em dia? É só quem tem dinheiro que se consegue safar, como na altura, os judeus. Não é? Só que tinham dinheiro e conseguiram, enfim, muito poucos conseguiram fugir, porque tinham dinheiro e conseguiram comprar lá os guarda-SS e outros, não é? É que ainda não serem deportados, não serem colocados nos comboios para cá porque exterminam. Estamos na mesma situação. Não é? As pessoas vendem-se a troco de dinheiro. Mas as pessoas, estamos a falar de governo. Governo, primeiro-ministros e presidentes da República de diferentes países. Ok? Que exemplos são? Ou que exemplos é que eles dão ao mundo? Não é? É pertinente aquilo que tu dizes. Ok, Tânia, vamos lá. O relativismo cultural. Isto não é um padrão cultural absoluto e neutro, ao qual nos podemos referir para analisar o que é mau e bom nas culturas. Então, no relativismo cultural, não há valor
valores absolutos, as culturas são incomparáveis, há culturas diferentes, mas não há culturas superiores a outras, tendo a particularizar os padrões culturais e há verdades morais absolutas. Exatamente, quer dizer, nós temos a nossa cultura, estão a ver, aqueles povos têm a sua própria cultura, os seus hábitos, e a partir do momento em que eles são deportados, eles são obrigados a fugir do seu país, deixando tudo, mas mesmo tudo, ok? E vivendo em condições miseráveis, e vocês lembram-se daquela primeira imagem, daquela criança que veio, ou que apareceu à tona na areia, não é? À beira-mar. E foi a partir daí que nós damos conta de que, de facto, era um drama que se estava a intensificar cada vez mais. Ok? Só para vos dizer, e como toda a gente sabe, que o Mediterrâneo é um cemitério invisível, como alguém diz. Ok? Invisível porquê? Enfim, porque os corpos permanecem no fundo. Não é? E as pessoas, ao tentarem salvar-se, e à sua família, como sabem, muitos ficaram, não conseguiram chegar ao outro lado. E morreram ou naufragaram no Mediterrâneo. E só essa vivência, só de pensar, eu pelo menos, quando foi proposta quando saiu na rede a nível nacional, portanto, isso